Então bora lá, gente. Quando a gente fala de mixagem, né, de música moderna e o que é considerado música moderna aí é pop, rock, country, sertanejo, né, funk, rap, enfim, tudo que tem, basicamente, que tem batida, ou que tem um acento, né, ou que tem uma levada, né, para falar em termos mais... O produtor inventa muito, hein? É, Então, basicamente, vão ser considerados 6 elementos. E ele coloca esses 6 elementos aí, já traz pra gente, né, um resuminho de cada um, pra gente ver. E eles estão colocados, isso é interessante, eles estão já numa ordem em que a própria mixagem se desenvolve, né? Então, primeiramente, ele fala do balance. E o que que vem a ser o balance? Balance é chegar ao fader, chegar ao volume, aumentar, colocar um instrumento, colocar outro, e aí você deixar o som, né, um em relação ao outro, nem muito baixo, nem muito alto, deixar o negócio mais equilibrado. Isso acontece. Eh, então é o princípio de toda mixagem, né. E logo em seguida, o que que a gente faz? Frequency range. A gente vai fazer os cortes de frequência daquelas frequências que não são interessantes para aquele instrumento naquela mixagem, né? Ou ressaltar algumas frequências para aquele instrumento naquela mixagem, onde o som dele vai estar saindo melhor. Eh, Enfim, então essa parte de frequência, ela já começa até dando uma ideia que você vai meio que já limpando a sua mix, tirando frequências que não são interessantes, ou que podem atrapalhar, ou, o que a gente fala muito embolar, né, com outros elementos. Então cada instrumento soar no seu campo de frequência certinho, né, ajuda muito a mixagem ficar confortável. O panorama. Bom, no panorama, você vai lembrar daquela ideia da fotografia, né? De colocar todo mundo no seu devido lugar, basicamente dentro do estéreo. Eu tô falando estéreo porque que a gente só tá falando de gravação música, normalmente é 2.0, 2.1, esquerdo, direito e um sub, eh, mas da mesma forma, né, isso é muito utilizado quando você, eh, quando você vier fazer algum dia, né, uma mix para áudio 5.1, 7.1 de home theater, né, que você vai ter caixas de centro, caixa esquerda e direita, caixa atrás. Eh, então, essa ideia do panorama, né, eu sempre lembro daqueles filme imagina um filme de cowboy, né, que o cara passa, né, dando um pá, 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 passa pistolando de um lado para o outro e você tem a sensação de que as coisas estão se mexendo aí. A ideia do panorama. E logo em seguida, a dimensão. Bom, se o panorama ele fala, se no panorama a gente está falando de esquerda e direita, então na dimensão a gente está falando de profundidade. Então o que que a gente vai utilizar para dar profundidade no som, né? Efeitos, reverb, delay principalmente. A gente vai dar aquela impressão que o som está vindo, né, de uma certa direção, né? Eu gosto muito, por exemplo, do Coldplay, que tem aquelas guitarras todas espaciais, né, com muita dimensão no som, é bom demais de ouvir. Dinâmica, né? O que que vem a ser a dinâmica? Eu devia estar lendo, né? Eu tô só falando o que eu acho. É, controlar o volume da track ou do instrumento. Então, basicamente, a dinâmica é um controle de volume. Quando a gente fala de dinâmica, muita gente já associa com compressor, né? Ah, o compressor é a dinâmica. Tá, tem a ver, sim, mas não é só isso. Quando você trabalha a dinâmica numa mixagem, você pode fazer manualmente esse controle de volume. Essa música que a gente está fazendo aí, tem hora que a voz está alta, tem hora que a voz está mais baixa, então eu posso pegar aquela parte que está alta e lá cortar e abaixar o volume dela sozinho e deixar, né, até a pista tem um gráfico lá, posso deixar o aspecto visual dela tudo mais ou menos ali do mesmo tamanho. Sim, eu estou fazendo um controle de dinâmica. É, Quando, por exemplo, eu utilizo um compressor para fazer o controle de dinâmica, né? E o cara que inventou o compressor, ele queria que o compressor fizesse um serviço para ele, que o compressor poderia fazer mais rápido e ser mais preciso. Ele queria o quê? Que quando o volume tivesse muito alto, chegasse num determinado nível chamado threshold, e esse sinal ele passasse desse nível,
o compressor ia atuar, ia abaixar o volume dele na hora para jogar ele para baixo dessa linha do threshold. Vamos estar falando aqui mais aprofundado. Então, só dando um exemplo do que o compressor faz. Nada mais do que atenuar o volume que passou de um determinado limite que eu estabeleci como máximo, né? E aí, o interesse, né? Esse elemento da mix que muitas vezes a gente... ele é subjetivo, né? É o interesse e tal, mas o que consiste o interesse? Você fazer a sua mixagem de uma forma que você vai prender a atenção das pessoas. Você vai atrair a pessoa para ouvir sua mixagem e você vai fazer ela desenvolver emoções, vamos dizer assim, com a audição, né? E isso pode ser feito de várias formas, infinitamente, né? É muito comum, hoje em dia, a gente falar em automação. Como a gente usa programas no computador, a gente pode deixar um efeito programado para ele aparecer mais num determinado momento e depois ele voltar, porque aí naquele momento que eu fiz essa automação, alguma coisa vai acontecer e depois vai retornar ao normal. Antigamente, quando não existia isso, né, tudo era feito ali, ó, né? No fader, na unha. Então, os recursos de automação ajudam muito a gente a trabalhar essa questão do interesse. E até a própria composição, da produção musical, não só no aspecto técnico da mixagem, né? Você construir uma música, né, com altos e baixos, dando... entregando ali para o ouvinte ali, o que ele precisa na hora do solo, dando mais intensidade em alguns momentos e em outros momentos não. Enfim, tudo isso faz parte desse elemento que se chama de interesse. E por fim, né, claro que a gente falou já inicialmente dos 6 elementos, mas vão existir situações em que a mixagem você não vai trabalhar com os 6 elementos, talvez você trabalhe com os 4 primeiros. E ele já deu o exemplo aí de imagina um concerto, né, um show de jazz ao vivo, e aí você vai fazer uma mix, né? Cara, eu lá vou ficar metendo compressor em baterista de jazz, cara. Não, ele é que faz a dinâmica dele, né? Justamente esse é o show do cara, né? Ele saber usar os tons altos, os tons fortes, as notas fracas, as notas fortes ali e abusar da intensidade, da dinâmica, né? Então, isso aí é uma coisa que você já não vai ficar tão preocupado na mix. Você vai deixar, é serviço do cara. Então, você vai fazer um bom balance, vai equalizar os instrumentos, né? Vai colocar uma coisa para lá, uma coisa para cá. Uma guitarra ficou aqui, um piano ficou de cá, né? Então, você vai mixar o disco. Às vezes, você vai colocar um efeito na voz e tal, se tiver. Ou alguma guitarra para dar essa espacialidade. E o interesse é o próprio show. E a dinâmica são os caras que fazem. Então, é comum a gente usar menos elementos aí nesses casos, entendeu? Então, vamos falar de cada um, né, isoladamente, para talvez esclarecer melhor.